Sejam todos bem-vindos. Eu quero passar uma técnica para vocês que estão iniciando agora e que desejam comprar uma fonte de bancada, até mesmo para você que já tem uma fonte de bancada. Eu quero passar essas técnicas que eu uso aqui com a minha fonte para todos vocês. Eu vou ligar a fonte. A minha fonte é uma Yachun. Eu não estou fazendo propaganda, pessoal, quero que vocês entendam isso. Ela é de 30 volts e 5 amperes. Para você que trabalha com notebooks e desktops, é importante que vocês adquiram uma de 30 volts no mínimo e de 5 amperes no mínimo. Aí no mercado já existem fontes com voltagens maiores e amperagem maiores também. Vejam bem, sempre que eu termino de trabalhar com a minha fonte, eu fecho aqui o potenciômetro da voltagem, fecho todinho, e também da corrente. Eu fecho tanto o ajuste grosso quanto o ajuste fino. Essa técnica vai ajudar vocês preservarem a sua fonte de bancada. Essa minha fonte é de 3 dígitos, como vocês estão vendo aí, mas aí no mercado já existe de 4 dígitos. Mas essa daqui já está me servindo muito bem. Toda vez que vocês forem ajustar uma tensão para trabalhar e também a corrente, nunca coloque a tensão aqui no máximo para depois configurar a corrente. Por exemplo, eu quero trabalhar com 12 volts e 2 amperes. Eu não aconselho vocês colocarem aqui 12 volts e depois colocar a corrente. Dessa forma aqui, ó. Nesse momento, a tensão não está sendo liberada porque a corrente está fechada. Eu tenho que liberar aqui o mínimo de corrente para poder a tensão ser liberada. Eu vou girar aqui o mínimo para poder liberar a tensão. Tá vendo que o LED acendeu? Aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó, a tensão não está liberada ainda. E se eu girar aqui um pouquinho, a tensão já foi liberada. Ou seja, tenho que liberar um mínimo de corrente para poder liberar a tensão. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Eu quero uma tensão de 12 volts e 2 amperes. O que é que eu devo fazer? Já colocar aqui 12 volts? Não, pessoal, não posso fazer isso. Porque isso pode prejudicar a minha fonte. Como assim, professor? Por exemplo, eu coloquei aqui 12 volts. Para poder eu colocar a corrente, eu tenho que fechar o curto aqui, ó, na fonte. O positivo com o negativo. Para poder fazer o ajuste da corrente. E toda vez que vocês forem fazer esse ajuste, vocês vão ter que fechar o curto. Ah, professor, mas a fonte já é preparada para isso. Eu sei, pessoal. É só uma forma de você não forçar muito a sua fonte sem necessidade. O que é que eu faço? Eu coloco uma tensão mínima. Vou colocar aqui 1 volt. Pronto, 1 volt. A corrente aqui tá fechada, né? Eu liberei só um pouquinho aqui para poder a tensão aqui aparecer. O que é que eu faço? Agora eu posso fechar o curto para poder ajustar a corrente. Não vou prejudicar muito a minha fonte, porque a tensão tá mínima. Agora eu posso ajustar aqui 2 amperes. Pronto, ajustei 2 amperes aqui. Tá vendo? Fechando o curto, você consegue ajustar a corrente. Agora sim, eu posso aumentar a tensão que eu quero trabalhar. 12 volts. Vocês entenderam, pessoal? Todas as vezes que vocês quiserem trabalhar com a fonte e quiserem uma tensão de trabalho, seja ela 3 volts, 4 volts, 19 volts, 20 volts, não é necessário vocês colocarem aqui a tensão no máximo que vocês desejarem e depois colocar a corrente. Porque para vocês ajustarem a corrente, vocês têm que fechar o curto, entendeu? Fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. E eu quero que vocês entendam que isso não é necessário. Coloque a tensão no mínimo
1 volt, por exemplo. Coloque também a corrente aqui, ó, no mínimo. Agora vocês podem ajustar a corrente almejada. Entenderam? Agora eu posso colocar a corrente que eu quiser. 2 amperes, 3 amperes. Fazendo isso, vocês vão evitar centelhamento. Porque se vocês colocarem a corrente aqui no máximo, por exemplo, 30 volts, né? E depois fechar aqui, isso dá um certo impacto na fonte, fazendo com que sua fonte desgaste mais rápido. Quando vocês tiverem injetando tensão na placa, com suspeita de curto, o que é que vai acontecer? Se houver curto, a tensão vai cair e a corrente vai bater aonde você ajustou. Aqui, eu vou colocar 1 volt aqui. 1 volt. E vou colocar 1 ampere. Como é que eu faço? Para ajustar a corrente, eu coloco o positivo com o negativo. E vou colocar aqui agora 1 ampere. Tá vendo aqui a corrente? Em 1 ampere. E a tensão está 1 volt. Aí eu quero injetar tensão naquele circuito. Eu sei que naquele circuito eu posso colocar uma tensão de até 1 volt. Eu coloco a minha fonte em 1 volt e coloco também uma corrente baixa de no mínimo 1 ampere, como vocês viram aqui. Aí eu vou injetar tensão. Se houver curto, o que é que vai acontecer? Essa tensão vai cair e a corrente vai até aonde você ajustou. Se você colocou 1 ampere, ela vai bater em 1 ampere. Por exemplo, eu coloco tensão nesse determinado circuito e encontrei um curto. O que é que vai acontecer? Preste atenção. Olha aqui. Prestou atenção? 1 ampere. E a tensão desceu lá, ó. 4 milivolts. Tá vendo? Isso é curto, pessoal. Isso que é curto. A placa em standby, ela poderá consumir 100 mA, 200 mA, ou às vezes zero. Caso vocês injetem tensão em um determinado circuito e a tensão aqui não baixar, não tem curto. Toda vez que tem curto, a tensão cai. Entende? Por exemplo, aqui, ó, se houver um curto, olha o que vai acontecer. Presta atenção. Olha lá. Caiu para 1.2. É isso que eu quero que vocês entendam. A diferença de curto e a diferença quando há mais consumo de corrente. Tá bom? Fica aí essa breve aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aí no card, aí em cima, para que vocês assistam, que foi a dúvida de um colega de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe e até o próximo vídeo.